O Deus que eu não conhecia. Quando o Espírito Santo envolve a nossa vida, quando ele nos concede a graça, a proteção é inserida. Ao ler a Bíblia Sagrada, encontramos a nossa fé. O nosso estilo de vida será sempre estar de pé. Demonstramos resistência, ninguém consegue derrubar. Temos uma força maior, seja em qualquer lugar, como o velho Abraão, que de Deus tornou-se amigo. Assim também a nossa fé encontrará esse abrigo. A visão a entender, deixa fora qualquer regalia. Como aqui irei narrar o Deus que eu não conhecia. Olhando a natureza e tudo que foi criado, a lei de causas e efeito mostra assim o resultado. Quando a fauna é contemplada, toda a sua exuberância, temos que ver diferente e não como uma criança. Se existe criatura, tem que existir criador. Isso é algo natural, nem falo de resplendor. O próprio reino animal mostra-nos toda a grandeza. Não é uma simples crença, como é grande a natureza. E vendo assim dessa forma, com tristeza ou alegria, temos que admitir com amor o Deus que eu não conhecia. Vejam como o ser humano passou a evoluir. Não falo corporalmente, a visão não é essa aqui. Quero deixar registrado que falo de conhecimento. Como o homem progride, veloz como um pensamento. E como disse Salomão, vou deixar também registrado. O que é isso é o que há de ser. Isso também foi falado. Como aquilo que se fez se tornará a fazer. Isso é evolução. Olho para o homem temente, que não vive de ilusão, no momento de aflição ou mesmo na regalia. Ele adora sem saber o Deus que eu não conhecia. Iremos aprofundar sobre esse Deus eterno, que é amor por natureza e livra o pecador do inferno. E digo, todo o poder está sim em suas mãos. Ele é onipotente, você acreditando ou não. Ele é absoluto, como também seu universo. O universo relativo, e não falo de regresso, é apenas um detalhe sobre toda a criação. Ele fez tudo correto, sem haver complicação. Tudo está no seu controle. Não sei se você sabia, como estou divulgando o Deus que eu não conhecia. Nas profundezas dos mares, como também os oceanos, é uma parte muito ínfima e aqui não há engano. Nas estrelas ou galáxias desse universo imenso, existe um ser criador, isso é sim o que eu penso. Existe uma grande barreira que não se pode atravessar. Quem está do lado daqui não passa para o lado de lá. Aqui é a sexta dimensão, com galáxias, estrelas e planeta. Coloque a mente em funcionamento dessa pequena faceta e veja o poder do Eterno. Falo aqui com garantia. Muitos também desconhecem o Deus que eu não conhecia. Ele usou a palavra no processo criativo. Preste atenção no mistério. Eu revelo, penso e digo que a palavra mencionada não é o que você sabia. A palavra é uma pessoa e você não conhecia. Trata-se de Cristo Jesus, o eterno Criador. Foi Ele que criou tudo, em qualquer lugar que for, no universo conhecido, também no que não se conhece. Sem Jesus nada existia, como tudo permanece. Jesus, santo, eterno e justo, que dispensou regalia e revelou para todos o Deus que eu não conhecia. Pense um pouco, meu amigo, coloque o cérebro no lugar. Não me venhas com seus dogmas. Dogmas procure evitar. E se você não conhece, me acompanhe, por favor. Vamos percorrer a história com respeito ao Senhor.
O nome que lhe foi dado foi Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Eterno. Vou falar para quem quiser. Aqui, nos tempos modernos, ele é o Filho Eterno, do grande Pai Universal, que tempo arcaico ou moderno, do seu poder não escapa, seja ano, mês ou dia, e assim revelaremos o Deus que eu não conhecia. No Evangelho de João, isso ficou registrado, o Evangelho Universal ou Evangelho Sagrado, que o Verbo do princípio, onde habita a vida, ele é o grande Criador. Essa frase é garantida. Sem ele nada se fez, não é conversa fiada, é revelação pura e santa que está sendo divulgada. E o Verbo se fez carne e veio com os homens habitar. Vejam que revelação que João quis nos mostrar. O Verbo que veio ao mundo, ele veio porque queria trazer a revelação, o Deus que eu não conhecia. Se alguém me questionar, fale aí do Criador, eu mostrarei Jesus Cristo e o seu divino amor, pois o Pai Universal, como também o Filho Eterno e o Espírito Infinito, com o seu amor fraterno, compõe a Santa Trindade da Ilha do Paraíso. Isso você não sabia, e divulgar isso eu preciso, trazer a revelação, o que esse mundo não conhece. Abra agora sua mente, se não abrir isso perece, a verdade genuína, passada de noite ou de dia, para trazermos à tona o Deus que eu não conhecia. A verdade nua e crua sobre o Pai Universal, ninguém nunca viu seu ser, nem sua sombra final, nem Moisés e nem ninguém teve esse privilégio. Se alguém visse, morria, pois seria um sacrilégio. Como também o Filho Eterno nunca esteve nesse mundo. Quem disse que ele esteve, não conhece nem por um segundo. Como também o Espírito Infinito nunca se sentiu sua essência. Vejam que revelação, que não precisa de carência, é revelação na veia. Aqui não se trata de simpatia, está se tratando unicamente o Deus que eu não conhecia. O Deus que estamos tratando não é inimigo de ninguém, ele não tem adversário, não faz só o que lhe convém, ele está em toda parte, pois ele é onipresente. Mesmo que é pelo Espírito Infinito, você já está ciente, abrace a revelação que o poeta está trazendo. O Eterno abrange tudo, o seu poder é tremendo, e como disse o velho Jó, na sua maior aflição, eu conhecia Deus de ouvir falar, essa foi a descrição. Jó falou com conhecimento e nunca expôs demasia. Ele tratou simplesmente do Deus que eu não conhecia. Deus é bom por natureza, nunca exigiu crença de ninguém, também não exige nada, nem aqui nem no além. Ele ama a todos por igual. Esta é a maior verdade. Ele expressa seu amor como sua santidade, e quem desejar segui-lo, ele diz: seja bem-vindo. Aqui se propaga a verdade, não tolero alguém mentindo. Deus não faz acepção, não tem privilegiado. Ele dá pão ao faminto, socorre o necessitado. A sua essência é o amor, isso ele dá garantia. Como estou aqui propagando o Deus que eu não conhecia. O Deus do universo eterno, Senhor de toda a criação, ele criou outros deuses que cumprem a sua missão. Criou anjos em número infinito, e isso está registrado. Criou planetas e estrelas, como está sendo falado, galáxias em número infinito, que não se pode contar.
todas compõem o universo, falo sem medo de errar, criou demônios e anjos, que é um tabu a ser quebrado. Infelizmente, os dogmas têm a humanidade cegado, que não consegue enxergar, pois dogmas não têm serventia, como estou dissecando o Deus que eu não conhecia. Nos universos eternos, fato grave aconteceu. Prestem atenção nesse nome, vejam o que sucedeu. O nome é Piste Sofia, um nome misterioso. Quis criar um universo e que fosse portentoso, o universo relativo, que foi o que ela pensou, idealizou na mente e depois executou. Criou assim nosso universo, sem saber o que fazia. Criou um ser desalmado, chamado de Samael, depois tentou esconder, sem nenhuma garantia, como estou abordando o Deus que eu não conhecia. Não vou falar de Sofia, foi só uma pincelada, será uma outra história que ainda não foi narrada. Vou continuar falando sobre o Deus desconhecido. O poeta vai revelar sem mistério e sem gemido. Vejam o que Jesus falou, descortinando o segredo. Existem deuses inferiores que não se envolvem nesse enredo, e esses deuses recebem a palavra do Deus eterno e transmitem à humanidade para livrá-los do inferno. Isso está registrado, não sei se você sabia, e divulgo para todos o Deus que eu não conhecia. Propaga-se desde o passado que a Bíblia é monoteísta, mas quando se averigua, observando todas as pistas, é necessário falarmos com profundidade extrema, mesmo que surja também mistérios e muitos dilemas. Lendo a Bíblia com muito cuidado, se chegará à conclusão que tem muitas coisas erradas dentro desta descrição, que a Bíblia é politeísta, como está sendo revelado. Existem deuses na Bíblia, isto também é um legado. No Evangelho de João, escrito está com garantia, como está sendo mostrado o Deus que eu não conhecia. Sei o que estás pensando, meu pequeno gafanhoto. Isso é heresia da grossa. Calma, pequeno garoto. Você é que não conhece a nossa Bíblia Sagrada. Deixa-me falar-lhe uma coisa. Preste atenção na charada. Quem fala o que não sabe e também nunca aprendeu, quando ouve o que não sabe, se sabe não entendeu, grita com todo o pulmão. Isso aí é heresia. Condena aquele que falou o que ele não sabia. Por isso estou dissecando e não falo a revelia. É um legado que deixo, o Deus que eu não conhecia. Tem muita gente lendo a Bíblia como se fosse amuleto, ou mesmo um livro da sorte, ou um cântico em dueto. Preste atenção, camarada, isso não é fantasia. A Bíblia é um livro sério, o profeta assim dizia. Todos os mistérios do mundo estão na Bíblia Sagrada, só ainda não foram entendidos por quem não conhece nada e se acha professor ou doutor em divindade, mas são cabeças vazias. Esta é a realidade. Não sabe, também não aceitam, sendo a água quente ou fria. O mistério está revelado, o Deus que eu não conhecia. Se tu queres conhecer esse Deus desconhecido, siga os passos do poeta, mesmo com choro ou gemido. Livra-te desses teus dogmas, isso será necessário. Saia do senso comum, busque o extraordinário, leia, examine e aceite o que tu queres aprender. O que não sabes, pesquise, nunca se ache um doutor.
E quando ficar sabendo, transmite-o com amor. Na tua boca será doce, como um favo de mel. Mas quando chegar em teu ventre, amarga mais do que fel. Mas terá serventia, como está sendo mostrado o Deus que eu não conhecia. Vou deixar algumas questões, responda, eu quero saber. Qual é o nome de Deus? Queira me esclarecer. Quem foi que lhes deu o nome? Queira também me falar. Quem existia antes dele? Queira também me explicar. Responda se você sabe. Quem é o Pai Universal? Quem foi o seu instrutor? Responda se você sabe. A quem Deus tem que prestar conta? E isso não é alarde. E como ele criou os céus e também criou a terra, deu limites para os mares? Responda e não faça guerra. Só responda simplesmente e não faça anarquia, como estou divulgando o Deus que eu não conhecia. A quem Deus pediu conselho para criar o universo, botou tudo em seu lugar, e como está é um sucesso. Faça essa explicação, divulgue tudo direito, explique se você sabe e depois bata no peito. Se você estiver confiante, me fale com precisão, aonde nasce o relâmpago, como se faz o trovão. Fale sem pestanejar, como a neve é criada, como que se cria um osso, como a vida é gerada, como se põe uma alma e o espírito também. Divulgue rapidamente e sem fazer anarquia, pois estamos revelando o Deus que eu não conhecia. Como a terra é tão grande, nas águas está firmada? Responde, eu quero saber. Explique essa charada. Como faz a rotação, quebrando a barreira do som? Tudo milimetricamente calculado, isso sem sair do tom. Explique, eu quero saber, como ocorre a translação, com uma precisão absurda. Faça também a descrição. Aonde mora a saudade? Responda se for capaz. Onde começa o amor? Fale e não olhe para trás. Fale do primeiro homem e da sua criação. E por que hoje somos criados diferentes do Adão? Veja as interrogações, que não são em demasia, porque estamos falando o Deus que eu não conhecia. Como que o espermatozoide e o óvulo da mulher formam um corpo com osso, com pele e tudo o que é? Faça essa explicação. Responda aí, por favor. Como esse mistério ocorre? Explique e não mude a cor. Explique esse outro mistério, se é que tens capacidade. Como o sangue é formado? Descreva essa verdade. Sangue, um dos maiores mistérios. Isso não é evolução. Se você sabe, me explique. Se não sabe, diga não. Onde está o espírito dentro do nosso corpo humano? Onde mora a nossa alma? Me responda sem engano. Dizem que é a mente humana, habita dentro do cérebro. E se isso é verdade, responda e não seja um ébrio. Veja que estamos falando, e com toda a garantia, falando nos mínimos detalhes do Deus que eu não conhecia.